Olá, pessoas incríveis, pessoas maravilhosas, pessoas lindas, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Glória a Deus, eu sou a Lu e nós estamos começando mais uma leitura da Bíblia, apelidada por Net Biblix. Bom, eu convido você a estar vindo fazer essa leitura da Bíblia junto com a gente. Nós vamos estar lendo Ezequiel, capítulo 1, tá? O livro de Ezequiel, capítulo 1. Pega a tua Bíblia, seja ela de papel, seja no celular, amém? E vem com a gente, vem ler junto com a gente, que esse capítulo é uma viagem. Bora lá? Aconteceu que no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Bom, a gente já pode começar aqui observando duas situações. Primeira coisa, a gente pode observar que Ezequiel é detalhista. Pelo tanto de detalhes que ele citou aqui nesses primeiros versículos, nesses primeiros 3 versículos, a gente já pode ver que ele é bem detalhista. Então, que esse livro vai ter um show aí de detalhe para nós, amém? Outra coisa que a gente observa também é que Ezequiel ele teve uma experiência com Deus num momento de intimidade, amém? Aqui quando fala, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel. Então, era um momento de intimidade entre o Senhor e Ezequiel. E ele teve uma visão, né, dos 4 querubins, amém? Bora lá então, versículo 4. Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo ao revolver-se, e resplendor ao redor dela. E no meio disto, uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta: tinham a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas, a planta de cujos pés era como a de um bezerro e luzia com o brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinham mãos de homem. Aos 4 lados, assim todos os 4, tinham rostos e asas. Estas se uniam uma à outra. Não se viravam quando iam, cada qual andava para sua frente. A forma de seus rostos era como o de um homem. À direita, os 4 tinham o rosto de leão. À esquerda, rosto de boi e também rosto de águia. Todos os 4. Foca nesses detalhes, amém? Assim eram os seus rostos também. Suas asas se abriam em cima. Cada ser tinha 2 asas unidas, cada uma a do outro. Outras 2 cobriam o corpo deles. Cada qual andava para a sua frente, para onde o espírito havia de ir, iam. Não se viravam quando iam. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, a semelhança de tochas. O fogo corria resplendente por entre os seres, e dele saíam relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. A visão das 4 rodas. Vi os seres viventes, e eis que havia uma roda na terra ao lado de cada um deles. O aspecto das rodas e a sua estrutura eram brilhantes como o berilo. Tinham as 4 a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura eram como se estivera uma roda dentro da outra. Andando elas, podiam ir em 4 direções, e não se viravam quando iam. As suas cambotas eram altas e metiam medo, e nas 4 rodas as mesmas eram cheias de olhos ao redor. Segura essa informação, amém?
porque isso tem um significado e a gente vai falar a respeito dele depois. Andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles. Eram elevando-se, eles também elas se elevavam. Para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia. As rodas se elevavam juntamente com eles, porque nelas havia o Espírito dos seres viventes. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas. E elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas, juntamente com eles, porque o Espírito dos seres viventes estavam nas rodas. Sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento, como cristal brilhante, que metia medo, estendido por sobre a sua cabeça. Por debaixo do firmamento estavam estendidas as suas asas, a de um em direção a de outro. Cada um tinha outras 2 asas com que cobria o corpo de um e de outro lado. Andando eles, ouvi o tatalar de suas asas, como o rugido de muitas águas, como a voz do Onipotente. Ouvi um estrondo tumultuoso, como o tropel de um exército. Parando eles, abaixavam as asas. Veio uma voz de cima do firmamento, que estava sobre sua cabeça. Parando, eles abaixavam as asas. A visão da glória divina. Por cima do firmamento, que estavam sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono. Como uma safira sobre uma espécie de trono, estava sentada uma figura semelhante à de um homem. Vinha como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo, vi como fogo e um resplendor ao redor dela, como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva. Assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. E a gente continua no próximo episódio, que será amanhã. Mas fica, porque eu tenho hashtag curiosidade. Primeira curiosidade. O nome querubim significa a classe de anjos, certo? Que tem grande força e poder de iluminação divina, poder de conhecimento, poder de sabedoria. E por isso se diz que são conhecedores dos mistérios divinos. Por isso, cheios de olhos, por isso eles são cobertos de olhos. Gente, isso é sensacional. Isso é sensacional. Outra curiosidade, aqui, ó, lembra que eu falei pra vocês? Segura essa informação. Andando, eles podiam ir em 4 direções e não se viravam quando iam. As suas cambotas eram altas e metiam medo, e nas 4 rodas, as mesmas eram cheias de olhos ao redor. O que isso significa, gente? O que essas rodas cheias de olhos significam? Significam a autoridade espiritual de Deus, significam o poder de Deus em nosso favor, e significam que nos trazem a confirmação na realidade de que Deus nos acompanha aonde quer que a gente esteja. Então, gente, tudo isso, eles serem cheios de olhos, essa aparência que eles tinham, o firmamento em cima deles e o trono de Deus acima deles, tudo isso, gente, traz para nós a confiança de que Deus está conosco aonde quer que a gente esteja. Os olhos de Deus estão abertos constantemente. Deus não dorme. Ele trabalha a nosso favor. O poder dele está a nosso favor 24 horas. Amém? Glória a Deus. Bom, eu te convido a estar com a gente amanhã. A gente vai continuar essa viagem, esses capítulos maravilhosos da nossa Net Biblix. Continua com a gente, continua lendo a palavra do Senhor, que eu tenho certeza que a gente vai aprender muito ainda, amém? Deus te abençoe. Vou deixar a playlist aqui embaixo. Hoje a gente está curtindo Priscila Alcântara. O que mais? Vou deixar também o link para que você leia o capítulo de hoje, amém? Vou deixar nossas redes sociais. Curte, compartilha, se inscreve aí no canal, que é tudo de grátis, amém?
E a gente se encontra amanhã. Um beijo no seu coração. Fui!